Boa noite a todos, a todas que estão aqui. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para poder estudar assuntos tão importantes. Bem-vindos os que estão aqui no Zoom, aqui no Instagram também, para quem está assistindo a gravação também, sejam bem-vindos. Falar de ocupar seu próprio lugar ou de não se sentir no seu lugar, na sua família. Eu acredito que todo mundo em algum momento passou por isso, né? De questionar qual é o seu lugar na sua família, de pensar como que vai prosperar mais, como que vai se relacionar melhor, como que a sua vida vai funcionar mais, né? É, se posicionando, falando, silenciando, interferindo no quê, sabendo do quê. Então é uma coisa importante a gente entender o nosso lugar, né? O Bert Hellinger fala muito a respeito do lugar. E encontrar o seu próprio lugar é saber respeitar as três leis sistêmicas, ou ordens do amor, leis da vida, como quiser chamar. A gente fala da ordem, que quem veio antes é maior, né? Os pais vieram antes dos filhos, os irmãos têm o mesmo tamanho frente aos pais, mas dependendo da dinâmica que a gente identifica em alguma constelação, nós precisamos observar a hierarquia também de quem veio primeiro, né? No caso de serem gêmeos, mesmo assim, um nasceu primeiro, mesmo que tenha sido um minuto antes do outro. E esse lugar de primogênito tem um significado, tem seus pesos e suas levezas. O lugar do mais novo, do filho do meio, tem seus pesos e suas levezas. A gente encontra padrões, né, nesses lugares também em relação aos irmãos. E muitas vezes eu ouço das pessoas falarem assim que não conseguem encontrar seu lugar no mundo, não conseguem encontrar seu lugar nos relacionamentos, nas amizades, no seu trabalho, não identificam, não se sentem pertencentes, né? Nós estamos falando de ordem, mas vamos falar de pertencimento também. Ordem, pertencimento e equilíbrio. Essa parte da hierarquia da ordem, importantíssima, que está completamente conectada ao pertencimento. Todos merecem pertencer, todos têm um lugar em um sistema familiar, inclusive filhos que não vieram à vida. Por exemplo, quantas e quantas pessoas tiveram até abortos espontâneos e nem sabem? E a gente observa numa constelação que aquele filho que não veio à vida ou aquele irmão que não veio à vida, por não ter sido visto, por não se saber ou por não se dar importância, né? Enfim, por falta de conhecimento, é que aquele fato ali estava causando alguma compensação em uma outra pessoa do sistema familiar. Normalmente quem vem depois dessas perdas, né? Então tem um tanto de coisas, tudo merece pertencer. Tudo merece pertencer também. Uma coisa que eu gosto de falar que às vezes as pessoas acham bem fortes, bem forte, inclusive relacionamentos anteriores que as pessoas tiveram. Eu já identifiquei em constelação padrões em filhos que estavam honrando relacionamentos anteriores dos pais. É meio estranho até falar a respeito disso, mas é real. Quantas e quantas coisas podem ter ficado não resolvidas? E nada fica excluído sem causar uma compensação. Então, existe uma compensação, nós precisamos encontrar o que está sendo excluído. Então, tudo merece pertencer. Cada um tem o seu lugar, gostando ou não, cada pessoa dentro de uma família tem o seu lugar. Uma vez família é sempre uma família. E eu sei que tem pessoas que a gente se conecta mais, que a gente se dá melhor, tem pessoas que a gente se conecta menos. Tem pessoas que parece que tá sempre. Qualquer coisa que a pessoa fala já irrita, já não se entende, já não tem muito diálogo. E tem outras pessoas que o diálogo flui. Existe toda uma história de toda uma existência familiar, papéis e papéis que foram assumidos, desde a ancestralidade até aqui. Muitas coisas que constroem os nossos relacionamentos atuais. Então, tudo isso merece pertencer. Quando a gente diz que cada molécula viva no nosso corpo representa um ancestral, cada ancestral tem a sua memória emocional, entre todas as outras memórias, né, transgeracionais que a gente pode levar em conta, pensem que é bastante coisa influenciando na nossa vida aqui e agora.
E isso é bom. Isso é bom. Não é pra gente culpar os antepassados e dizer assim, ah, então eles não sabiam de nada que estavam fazendo, a culpa é deles mesmos, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Não é nesse sentido. É no sentido de que nós não estamos sentenciados. Nós sabemos que existe uma causa. E ver é ser livre. Então, quando a gente vê, a gente se liberta de um tanto de coisas. Que talvez aquelas pessoas que não viram por falta de conhecimento não conseguiram se libertar. Mas vieram de alguma forma abrindo espaço dentro de um sistema familiar para chegar aqui agora, como se fossem todos os que vieram antes se libertarem por algo que a gente está vendo e também os que vêm depois. Então é um movimento muito bonito, não é algo para a gente estagnar. Eu falo, né, para a gente virar um curioso das raízes, só ficar encontrando causa, encontrando raiz, encontrando coisa. Não, isso é para transformar, é para a gente entender o nosso lugar, se posicionar diferente e ter resultados diferentes na nossa vida. Hoje mesmo eu gravei um vídeo, né, no Instagram, acho que eu postei um pouco antes das 6 horas, e eu falei, a pessoa que se sente sobrecarregada dentro de uma família não está no lugar. A pessoa que se sente excluída por outro lado, pouquíssimo envolvida, fora de tudo, não está no lugar. Porque estar no lugar é se sentir leve, com o coração leve. É permitir-se cuidar em alguns momentos, do seu lugar, cuidar, e no seu lugar aprender a ser cuidado, aprender a receber. Porque também quem é cuidado demais corre o risco de ficar estagnado e de ter medo e preguiça de crescer. Então, tem pessoas que esperam muito receber e tem pessoas que se doam demais para ter um significado dentro de uma família. Por quê? Porque estão sentindo que não estão no lugar. Então, precisam fazer algo para preencher esse sentir. Como que nós preenchemos? Encontrando o nosso lugar. Aí, óbvio, nós estamos aqui falando da identidade de filho, de filha. Cada um encontrar, desculpa, o seu lugar matriz. Porque quando eu encontro o meu lugar matriz, eu paro de ir para o mundo procurando coisas que faltam dentro de mim. E eu entendo o meu lugar no mundo. Por que que os relacionamentos muitas vezes não dão certo? Porque as pessoas estão por aí procurando achar nos outros, mundo afora, o que sentem que não receberam de pai e mãe. E é o outro que vai dar, mesmo que ele dê tudo que tu quer, não vai ser suficiente. Porque não é dali que tem que vir. Não é isso que precisa ser visto, não vai suprir. Então, quando a gente se cura na identidade de filho, nós começamos a olhar para todas as nossas outras identidades de uma forma diferente. A gente começa a se ver com integridade. E digo mais, tem coisas que parecem mágica. Parece mesmo. Por quê? Porque os outros começam a agir diferente com a gente. Automaticamente, depois das constelações, muitas coisas começam a mudar. Porque essa coisa do lugar tem uma energia muito forte de ocupar o lugar. Obviamente, os outros vão começar a te ver de forma diferente. E tu vai começar a olhar para os outros de forma diferente. Porque tu vai ter mais coragem de se posicionar, de ser quem tu é, de falar as coisas que tu pensa com jeito e com amor. Isso também é importante. Mesmo pessoas que têm facilidade em falar, em se expressar, se não tiverem uma proximidade com respeito com as outras pessoas, se não tiverem um jeito, se não entenderem um momento de falar aquilo que pensam, não são ouvidas. Então, até para isso, a gente precisa entender o nosso lugar, porque existe um jeito de falar e de se posicionar com os pais. Não é ser submisso, mas é ter um jeito do seu lugar para ser ouvido com respeito. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente fala o que tá pensando de qualquer jeito e ainda tá sujeito a perder a razão? As pessoas ficarem pensando assim: ah, fala o que quer, do jeito que quer, deu uma desbirocada mesmo, ninguém ouve. Muitas vezes o que tu está falando tem sentido, faz sentido para quem tá ouvindo, mas dependendo do lugar que tu estiver, por exemplo, se for a tua criança birrenta, ferida, carente falando, ninguém vai ouvir. Porque a vibração da fala, ela não tá só nas palavras, na escolha das palavras.
Ela tá no tom de voz, ela tá no momento que tu escolhe, ela tá na tua forma de se posicionar fisicamente, a tua linguagem corporal. Tudo isso mostra se ali é o adulto falando de si, dos seus sentimentos, ou se é a criança cobrando algo que não recebeu. É diferente o lugar de fala. Entendem? Que é muito diferente? Então comecem a se observar o lugar por esse ponto. Quem em você fala? Quem em você se posiciona? Frente aos pais. A filha adulta ou a filha criança? Quem se posiciona? E tudo bem sentir como criança algumas coisas, não há problema, porque nós temos muitas coisas para amadurecer ainda. Eu já falei aqui para vocês. Muitos e muitos sentimentos, situações que não estão resolvidas para nós. Para mim, muitas coisas não estão resolvidas. Mas se eu souber respirar, meditar, refletir a respeito aos pilares do constelar da mente, se eu souber equilibrar o meu corpo frente a uma determinada situação, eu consigo ficar mais no meu lugar ou não? Para fazer o que eu preciso fazer, para falar o que eu preciso falar, para pensar, mesmo que seja um sentimento da criança. Eu me posiciono de forma madura para aquilo que está imaturo. Tem uma diferença, vocês conseguem entender isso? Então, o lugar, ele começa nesse lugar de fala, nesse lugar de posicionamento no dia a dia. Quem em ti fala no trabalho? O adulto ou a criança? Tem esse lugar de fala com equilíbrio, tá? Fala e posicionamento e tudo, né? Hoje mesmo eu recebi umas mensagens, por exemplo, né, de uma pessoa que eu percebi que essa pessoa estava querendo falar alguma coisa e colher um pensamento meu do que eu achava daquilo, né? Tava querendo se iniciar uma fofoca naquela conversa ali. E eu respirei, me centrei e pensei assim: qual é o meu lugar nisso? Qual é o meu lugar nessa situação? Nenhum. Oi, Rodrigo, querido. Acho que é o Rodrigo, né? Querido. Também sou tua fã. Eu digo acho porque o Instagram é dos irmãos Mendes, né? Então, acredito que seja o Rodrigo que eu conheço mais. Então, assim, qual é o meu lugar nessa situação? A pessoa vem me trazer uma situação. Sim, sou eu, diz ele. Querido, saudades, preciso aparecer, inclusive. A pessoa vem me trazer uma situação que não tem nada a ver comigo. Aí, eu não entendo o meu lugar nisso, eu começo a dar opinião, eu começo a falar, eu começo não sei o quê. Daqui a pouco eu já tô botando lenha na fogueira, uma situação lá da pessoa, com outras pessoas, porque ela tá querendo colher informação de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu também não tô no lugar de ficar censurando quem tá trazendo essa fofoca. Eu tô no lugar de ficar no meu lugar, de ouvir, de respeitar o que o fofoqueiro tá trazendo. Vejam bem qual é o meu lugar de maturidade. Respeitar o que o fofoqueiro tá trazendo, porque eu também não tô no lugar de corrigir uma pessoa adulta que é do meu tamanho. E se for criança, se não for minha filha, eu também não tô no lugar. Afilhado, quem sabe, se os pais derem espaço, entende? Mas o que que a gente faz muitas vezes? A gente censura, a gente julga quem tá trazendo, a gente quer corrigir, já causa toda uma situação. Ou a gente bota a lenha na fogueira, porque a gente precisa ter a aprovação daquela pessoa que está trazendo, ela quer ouvir minha opinião e eu digo, daqui a pouco ela sai por aí dizendo que fui eu que disse, que fui eu que comecei o assunto. Vejam os lugares que a gente se coloca, tá sujeito a se colocar por não prestar atenção. E eu também não tô no lugar de continuar esse assunto e eu não tô em lugar nenhum nisso, mas o assunto tá ali na minha frente. Se eu não respirar e se eu não souber me posicionar, gente, isso aí pode causar um problemão. Um problemão, não entendeu o meu lugar nas coisas. Simplesmente eu fiquei desviando, mudando de assunto, falando de mim, da minha experiência. Eu não toquei no assunto e no nome daquelas pessoas envolvidas em nada e sem botar lenha na fogueira, o fogo apagou. Apagou. Eu não disse que a pessoa estava errada. Eu pensei assim, gente, eu acho que realmente numa situação dessas foi a primeira vez na minha vida que eu consegui fazer isso bem da forma como eu gostaria.
Porque às vezes eu não queria também ficar uma coisa constrangedora com a pessoa que eu tava conversando. Às vezes, né, fica, você sabe do que eu tô falando, né? Fica uma coisa meio encruada. E eu pensei, não me indispus com ninguém, não tinha lugar de dar opinião nisso, deixa assim. Dificilmente essa pessoa vai trazer coisa de novo pra mim. Aí eu vou estar gastando meu tempo, minhas preocupações, minha beleza com um assunto assim? Não, eu posso escolher, mas eu preciso ter presença, eu preciso entender o meu lugar. Na família, a mesma coisa e mais, porque parece que dentro da família as pessoas têm passe livre para falar o que querem, para todo mundo saber de todo mundo e não é assim. Cada um tem o seu lugar dentro da família, cada um precisa respeitar o lugar do outro. Muito cuidado com o que vocês pensam a respeito dos familiares de vocês, porque pode ser uma ideia construída por outras pessoas na cabeça de vocês. Pode ser que vocês levem em conta os rótulos, e rótulos não descrevem uma pessoa. Rótulo é rótulo. Coisas que vocês defendem, imagem de pessoas que vocês defendem, a imagem de vocês que vocês defendem pode não ser real. Por que que eu defendo, dentro do método Constelar da Mente, que cada um se encontre e se conecte consigo? Porque, na real, quem não faz isso não se conhece. E tá sujeito, sim, a gente entrar num monte de coisa que não tá no nosso lugar, que a gente não cabe e que não é construtiva para nós, não entendendo quem a gente é e não respeitando quem os outros são. Muitas pessoas que estão aqui, e eu já constelei, e eu já acompanhei, né, semanalmente ou quinzenal, enfim, às vezes por meses, vocês sabem quantas vezes eu disse isso. Vocês trouxeram uma imagem de alguém ou uma imagem de vocês, e eu disse assim: permita-se ver com seus próprios olhos quem você é e quem essa pessoa é. Principalmente os pais. Quantas vezes eu já falei isso para vocês, pelo menos para quem é mais próxima de mim aqui. Permita-se ver o seu pai com seus próprios olhos. Permita-se se aproximar do seu pai com seus próprios olhos. Da mãe também, tá? Eu tô dando o exemplo do pai. Alguma vez tu conseguiu ter uma conversa só tu e o teu pai? Às vezes a pessoa pensa: nossa, não. Nunca consegui. E às vezes ainda diz assim, até porque eu nem queria, porque meu pai é assim, 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 assim. Disse, como que teu pai é assim, assim, assim? Quem disse isso? De quem é essa ideia? Quem sente assim? Isso é construtivo para ti? Vejam bem que a gente está falando aqui nas nossas aulas de como trazer tudo que a gente recebe da vida, tudo que a vida nos dá, tudo que vive em nós, tudo que vem dos nossos pais, a gente agregar, a gente incluir e a gente vê um potencial positivo em todas as características. E aqui incluem-se erros, defeitos que você julgue nos seus pais. Tudo isso faz parte de ti e você pode escolher o que fazer com isso. Olha só que chave de evolução. Quantos e quantos rótulos tu vê nos teus pais e tu pensa assim: eu quero ser completamente diferente deles. Meu Deus, isso aqui não faz parte de mim. Aí a gente se torna um ser humano cheio de buraquinhos. A gente gasta uma energia para não ser o que a gente é, porque a gente quer ser diferente. Ou a gente gasta, tem pessoas que gastam uma energia também querendo ser igual, né? Só que não é igual, gente. Não é igual, ninguém é igual, nem a gente é igual. Cada dia nós nos tornamos alguém diferente, de acordo com aquelas coisas que a gente está fazendo pela nossa vida. Se Deus queira e que cada um queira sempre melhorar. Mas o nosso lugar, ele existe um lugar, mas a cada dia esse lugar se transforma. Por que que eu falo que a maior certeza da nossa vida é a impermanência? Tem pessoas que dizem que a única certeza da vida é a morte, né? E eu diria assim, gente, para mim mesmo, assim, claro que a morte é uma certeza, né? Mas uma das maiores certezas é a impermanência. Cada dia a gente acorda de um jeito, cada dia a gente tem condições de ocupar nosso lugar de um jeito. A gente tem que ter sabedoria.
No que eu tô em condição de entrar hoje, de conversar, de discutir, de argumentar, de querer fazer, de ter condição. Por que que eu digo respire e medite quando acorda? Para tu te conhecer naquele dia, para tu entender o teu lugar naquele dia. Porque o nosso checklist diário, ele tem que estar ligado à nossa condição. E claro que criança faz só o que quer e adulto faz o que precisa. Mas para fazer o que precisa, nós precisamos nos compreender, nos entender, ter presença. Saber o que eu tenho condição naquele dia. Entendem? Toda vez que eu penso um assunto para falar aqui para vocês, eu penso no que aconteceu comigo na semana, eu penso nas coisas que eu tô sentindo, eu penso nas questões e questões e questões que vocês me trazem pelo WhatsApp, que eu atenciosamente procuro responder com amor e atenção. Às vezes me mandam áudios e áudios e dizem: Ai, já gravei um podcast. Eu digo: Sim, eu vou ouvir quando eu tiver tempo e com atenção eu vou responder. Eu tô morando em Santa Maria, Rodrigo. Posso dar palestras quando quiser, queridão. O Rodrigo é meu terapeuta também. Várias vezes vou lá, tiro umas cartas com ele. Adoro. E tiro cartas para as minhas alunas também no tarô sistêmico, né? Uma coisa que eu gosto muito. E a gente poder se orientar, trazer o entendimento do nosso lugar com esse tipo de ferramenta é uma maravilha, né? Inclusive, hoje eu vou tirar umas cartinhas mais no final também. Vamos constelar e tirar umas cartas para esse entendimento dos lugares, das coisas. Ó, a Lívia falou que tá com saudade de ti também, Rodrigo. Eu acho que ela também já te conheceu, já conheceu o teu trabalho. E essa coisa do lugar, né? Pensem se vocês realmente conseguem entender o lugar de vocês em cada lugar. Quem participou do Constelar da Mente, eu falei a respeito das identidades. Que, por exemplo, para quem é chefe no trabalho, tem um lugar, tem uma liderança, tem uma forma de fazer as coisas. Precisa ser líder, precisa, dentro da hierarquia, ser maior. Sempre com humildade e com amor, com respeito. São outros seres humanos ali, né? Mas o lugar é maior. Agora, se a pessoa chegar em casa achando que é chefe, querendo mandar em todo mundo, até nos filhos. Pai e mãe não são chefes dos filhos. Pai e mãe são pai e mãe. É grande na hierarquia também, mas é uma postura diferente. Se a pessoa chegar em casa na identidade de chefe, já não vai funcionar. Não é o lugar. A pessoa que quer se sentir maior que os pais, se sente mãe, pai da mãe ou do pai, enfim, não funciona. A fonte seca. De quem você recebe? Dos seus pais? Por onde vem essa força transgeracional? Quem é o portal? Quem são, né? Os pais. Se eu me sinto pai ou mãe do meu pai ou da minha mãe, já existe um movimento de amor interrompido. Não funciona. Não é o lugar. Mesmo cuidadores de pai e de mãe. Filhos que cuidam, pais idosos, por exemplo. Existe um jeito e um lugar de se fazer isso. Para isso, nós precisamos de conhecimento. Se num trabalho eu sou funcionário de tal grau, de tal nível, enfim, né? As empresas têm diversos níveis. E eu começar a querer medir força com o meu chefe, achar que eu sei mais da empresa que ele, achar que isso tá errado, achar que isso tá certo. Existe um lugar de fala. Eu já contei várias vezes para vocês quando eu trabalhava no resort. A forma como eu conversava com o meu chefe, a forma como eu levava as questões para ele, como eu conseguia as coisas lá, do meu lugar. Não querendo achar que eu sabia mais que ele, querer dar uma de justiceira, chegar em um sistema, em uma engrenagem que é muito maior que eu, que é uma empresa enorme de 30 anos, e querer botar tudo na minha linha. Não é assim que funciona, não tá no lugar. Sobrecarrega, estressa, seca. Também é um movimento de amor interrompido. Porque o que nutre o funcionário é a empresa.
Tô dando todos esses exemplos para vocês entenderem o lugar de vocês em cada lugar e se vocês estão no lugar. Eu quero que vocês se observem. Em um casal, quantas e quantas pessoas são mãe do marido, ou pai da esposa, ou do pai do marido e mãe da esposa, enfim, independente de qual for a configuração. Quantas e quantas pessoas se colocam nesse lugar? Em um casal, as pessoas têm o mesmo tamanho. Se um ocupar um lugar de pai ou de mãe, o lugar do mesmo tamanho do casal fica vazio. Um está no casal e o outro não está. O outro é pai e o outro é mãe. Vazio. Se forma um vazio. A relação se torna tóxica. Não é legal. Não está no lugar. Precisamos ter cuidado com isso. Cada um tem seu perfil, cada um tem seu jeito de dar amor, cada um tem seu jeito de cuidar. Sendo do mesmo tamanho, tá no lugar. Não sendo do mesmo tamanho, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque lugar vazio busca por algo que ocupe. E eu não digo só pessoas de fora de um casamento, por exemplo. Também não estou justificando moralmente alguma coisa. Estou explicando para vocês de forma sistêmica. Não estou aqui falando do caráter e da moral de ninguém. Estou explicando, tá? Porque esse lugar vazio pode ser ocupado até por filhos. Pais ou mães que colocam muita expectativa nos filhos porque sentem que o marido ou a esposa não está do mesmo tamanho, no mesmo lugar. Aí sobrecarrega a vida dos filhos, aí é aquele filho que não consegue ir para a vida. Por quê? Tá casado com a mãe, tá casado com o pai, né? Então é bastante coisa assim pra gente pensar nessa questão dos lugares. É bastante coisa. Eu mesma, para me colocar no lugar dentro da minha família, e é algo que todos os dias eu preciso buscar. Todos os dias nós precisamos ver bem se a gente está no nosso lugar, na nossa família. Não pensem que todo mundo super gosta quando a gente começa a dizer não para aquilo que a gente dizia sim. A abrir mão de se envolver em coisas que a gente sempre se envolveu. A dar opinião em coisas, né? A gente dava um monte de opinião nas coisas, aí tu abre mão de dar opiniões, porque aquilo não é teu. Tu começa a amadurecer, tu começa a entender o teu lugar. Eu lembro que uma vez eu falei para minha mãe: Mãe, esse é o assunto que você precisa conversar com as suas amigas e não comigo. Esse assunto em relação ao meu pai é o assunto que você precisa conversar com o meu pai e não comigo. No início não foi confortável. Só que mãe e filha, mesmo que sejam amigas, não são só amigas, são mãe e filha. A mãe é maior. Então tem assuntos que a mãe precisa conversar com alguém do mesmo tamanho. Seja o pai, seja amigos, seja irmãos. E os filhos não têm nem que saber. Não tem nem que saber de alguns assuntos. E aí eu ficava assim, mas eu tô negligenciando a minha família, mas eu não tô querendo me envolver, mas eu me comunico bem com todos eles e entre eles não conseguem se comunicar. Será que eu tô, como é que a gente diz, arrogante frente às coisas da minha família? Aí o conhecimento veio me fortalecendo. Não, Jéssica, esse é o teu lugar, esse é o teu lugar. As pessoas são adultas, elas precisam aprender a se comunicar. Se tu tem uma comunicação boa com as pessoas, todo mundo pode ter. Se uma pessoa construir uma boa comunicação dentro de uma família, é porque todos os membros dessa família têm condições de construir uma boa comunicação entre si. Mas tem que querer, tem que dar o braço a torcer, tem que deixar o orgulho de lado, tem que encontrar meio termo, porque não é nem do meu jeito nem do jeito do outro. É o caminho do meio. É o caminho do meio. Cada um tem que entender o seu lugar e o seu tamanho. E digo mais, muitas e muitas discussões e problemas familiares acontecem porque as pessoas não conseguem falar daquilo que sentem. E aí chega um momento que acontece um gatilho, acontece alguma coisa bem pequena por vezes e estoura tudo. Eu costumo chamar do estouro da boiada, sabe?
Aquela boiada que sai aqui no Rio Grande do Sul, né? Que sai assim arrebentando porteira, sapateando por cima de tudo e de todos. Só acontece o estouro da boiada quando a gente não encontra o nosso lugar de fala dentro da família. E tem um jeito, eu sei que tu pode me dizer assim, ó, mas eu já falei como eu me sinto, eu já falei o que que eu quero, eu já falei. Mas então eu preciso perdoar dentro do teu coração, porque a pessoa também não vai agir do jeito que tu quer. E depois que a gente cresce, só a gente mesmo pode se dar aquilo que precisa. Pegar a mãozinha da nossa criança e dizer: vem cá que eu cuido de ti. Eu vou te dar aquilo que tu precisa. E eu vou dizer pra vocês que às vezes, até numa sopinha de bolacha Maria com leite eu me dou o que eu preciso. Eu nem gosto de beber leite, eu nem como mais bolacha Maria. Mas às vezes, para minha criança, eu preciso sentar no sofá, encher um copão de bolacha Maria quebradinha, encher de leite, respirar e comer. Ah, tô suprindo vazio com comida? Naquele momento tô. Tô alimentando a minha criança com uma coisa que a minha criança gostava, com uma memória feliz que eu vivia na minha infância, uma coisa que eu gostava de fazer por mim. Não é todo dia, gente, que isso vai acontecer, mas tem momentos que a gente precisa. Tem momentos que a gente precisa. Eu quero me agradar, eu quero me cuidar, só eu vou me dar o que eu preciso. Hoje eu quero comer uma sopinha de bolacha. Por quê? Porque eu acordei naquele dia, eu dei uma respirada, eu vi que a minha condição não estava legal, que eu ia ter que ocupar o meu lugar de forma um pouco diferente, com mais cuidado, respirando mais, e que eu ia precisar me doar mais para mim mesma do que em outros dias. Só que se eu não faço isso, como é que fica o meu dia? Eu cobro de mim aquilo que eu não vou conseguir fazer? Muita gente vê se olhar, se conhecer, entender sua condição, muita gente vê como procrastinação. Não é disso que eu tô falando. Não é disso. É eu continuar caminhando para o meu objetivo, mas eu entender a velocidade daquele dia, o meu lugar daquele dia. Eu falei também no Constelar da Mente, chutei a câmera aqui, tanto no presencial quanto no online, eu falei que quando a gente se compromete com um objetivo, por maior que seja, por mais longe que eu veja aquele objetivo, sim, todos os dias Deus vai colocar tudo e todos na nossa frente para que aquilo se realize a serviço do amor e da vida. Que seja para nos mostrar que não é bem daquele jeito que a gente criou o objetivo, mas para nos mostrar o que a gente precisa fazer, por onde a gente precisa caminhar, como é que é isso. Presença, todos os dias, presenças, 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 presenças. É o que a gente precisa. E é o que falta. Porque a gente acha que vai achar num vídeo de não sei o quê, e papapá, quando vê a gente já ficou 3 horas no Instagram e não achou nada e não viu nada do que a gente queria. Só se distraiu. Se distraiu de si, dos seus sentimentos, daquilo que precisa ser feito. E assim, um dia após o outro. Um dia após o outro. Não pensem que mudar é uma coisa assim, vou mudar de boa, tudo bem. Não, gente. Até, eu já falei, até nossa química, nossa biologia, nosso cérebro, como o nosso corpo funciona, é organizado para nos manter em ciclo repetitivo, no que é confortável, para gastar menos energia. Então, realmente é um trabalho diário. É um trabalho diário de presença, de comunicação consigo, de alinhamento com a sua essência. Tem dias que algumas coisas vão doer mais em ti, e outros dias tu nem vai dar bola para aquelas coisas. Nós precisamos nos equilibrar em todos esses tipos de dias. Nem todos os dias eu tô de boa com aquelas coisas que eu perdoei, que eu acho que eu perdoei. Tem dias que voltam uns negócios assim que, olha, um negócio cabuloso. E eu penso, ai, de novo isso aqui. Achei até que já estava resolvido. De novo. No evento presencial, uma pessoa falou, né? Então quer dizer que quando a gente trabalha o fluxo infinito da expansão, né? A gente sempre vai trabalhar os mesmos assuntos em camadas diferentes, e eu falei, é isso. Essa é a chave.
Porque os dramas da nossa vida são muito parecidos. A busca por um lugar, todo mundo busca pelo seu lugar. Seu lugar ao sol. Começando pelo seu lugar na família. Todo mundo busca, sabem? Eu tenho algumas decisões, algumas coisas que eu tomei nesses últimos dias, assim, principalmente após o meu aniversário, de baixar a guarda mesmo, ter mais humildade, entender o meu lugar, saber calar, saber ouvir, ficar na minha, entender que as coisas não são pessoais, que cada um tem seu universo. E, gente, eu vou dizer pra vocês, é uma vida que promove mais paz. A gente vive mais em paz assim, entendendo o lugar que a gente ocupa. Tem pessoas que só de ouvirem essa aula já vão começar a entender o seu lugar. Outras pessoas vão precisar constelar para encontrar o seu lugar. Eu precisei constelar mais de uma vez para encontrar o meu lugar. Mais de uma vez. Uma vez apareceu, algumas coisas apareceram, e na segunda vez apareceram outras coisas. Por quê? Porque o campo também traz aquilo que a gente tem condição de ver, não vai vir tudo ao mesmo tempo. Precisamos ter calma nisso. Às vezes o ciclo vai ser repetido de uma forma mais tranquila, mas para nos mostrar que ainda tem coisa para ver a respeito daquilo. Que eu ainda não estou tirando de letra, não é só guardar no arquivo. É sempre estar revendo o seu lugar. Revendo o seu lugar. Pergunta a respeito disso. Deixa eu ver o que que vocês escreveram. Perguntas, perguntas? Meu filho de 20 anos ama bolacha com leite. É memória da criança. Enquanto vocês escrevem ou não perguntas, né? Vou contar para vocês na gestação, quando eu tava grávida da Eloá, tinha um tanto de coisas que eu não gostava mais de comer. Por exemplo, miojo. Gente, uma grávida comendo miojo, que absurdo! Nada saudável. Tinha momentos que eu sentava e queria comer um miojo. Por quê? Porque eu tava ali, ressignificando o meu lugar de filha, no momento em que estava me tornando mãe, grávida da minha filha. Ela já estava sendo um espelho para mim, para minha criança. Eu na barriga da minha mãe, relembrando memórias inconscientes, lá da gestação da minha mãe, aqui e agora vivenciando isso com a minha filha. E aí eu pensava assim, meu Deus do céu, os desejos, né? E o meu marido brincava, mas os teus desejos são baratos. Um dia era manga, um dia era miojo, outro dia era bolacha com leite. É verdade, meus desejos são bem baratinhos mesmo. A gente brincava. Porque aquilo ali me conectou com momentos da minha infância. E coisas que eu nem gostava mais, que nem faziam mais sentido. São coisas simples, mas coisas importantes da gente observar. Porque eu começava a me observar. Medos que eu senti durante a gestação, que não fazia nenhum sentido, né? Eu já contei algumas vezes aqui para vocês que eu passei por situações de meu marido ia sair para trabalhar, eu tinha crises de choro. E a sensação que eu tinha é que nunca mais ele ia voltar. Eu comecei, meu Deus do céu, para que lado eu tô olhando? Para quem que eu tô olhando? Porque isso aqui não é meu. Eu nunca tive medo disso. Não é possível. Fui fazer uma constelação com uma amiga minha, porque eu vi que eu precisava de um olhar de outro profissional para me auxiliar. Não me constelei nesse assunto, né? E porque em alguns outros assuntos eu me constelo. E encontramos algo assim lá da minha bisavó, que perdeu o marido, ficou com três filhos pequenos, a mãe do meu avô, pai do meu pai, né? A avó do meu pai. Ficou sozinha, com três filhos, viúva, 30 e poucos anos, sem nada, levou um golpe do sogro. Já contei algumas coisas aqui pra vocês. Foi ruim a situação. Quanto medo ela passou, né? Talvez esse medo nunca tinha sido visto, nem ela teve tempo de ver. Por quê? Porque tinha que botar comida na mesa? Foi morar de favor. Criou os filhos sozinha. Não era como é hoje, uma mulher viúva ou divorciada, né, naquela época, enfim. Uma mulher sozinha. Não era de barbada. Não estou dizendo que ainda seja, mas já é um pouco melhor, né?
que antes. Então, assim, eu tava ligada lá àquela situação, e aí eu vi a minha bisavó se conectar ao sogro dela, meu tataravô, alguma coisa sendo vista ali, algumas coisas no sentido de pedir perdão, de olhar para aquela situação, para que eu pudesse me sentir melhor. E pasmem, nunca mais eu senti aquele medo. Agora, se eu não sei, se eu não entendo disso, se eu não tenho conhecimento, eu vou conseguir ficar no meu lugar, eu vou conseguir entender que aquilo não é meu. Gente, até sentimentos a respeito de outras pessoas. Como eu falei no início da aula, tem pessoas dentro de uma família que não fecha. Irmãos, às vezes, coisa, né? Não fecha. Pode ser que aquilo ali nem seja de vocês. Agora, se eu não tenho conhecimento, é luta atrás de luta, é briga atrás de briga. Julgamento, falatório, fofoca, que a gente tocou nesse assunto aqui também. Ao invés de resolver no lugar que tem que ser resolvido, entre os interessados, começa a conversa paralela. Fulano fez isso, fulana disse aquilo, pá, 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 pá. Quando veja, não se sabe nem o que que é o assunto, porque a coisa já rodou, já andou. Pra quê? Pra não ser resolvida. O lugar de resolver as coisas é no lugar das coisas, com os interessados com as coisas. Isso é algo para se prestar atenção também. Qual é a tua responsabilidade e o teu lugar? Tanto de quem traz um assunto que não é teu, quanto dos teus assuntos. Tem coisas bem sérias e difíceis que eu já precisei conversar com algumas pessoas a respeito de mim, do que eu estava sentindo, às vezes meus erros, às vezes o que eu senti do outro a respeito de mim. Com quem que eu procuro conversar? Se não é com a pessoa envolvida, é para pedir um conselho, algo melhor para me clarear a situação, para alguém que eu confie, que sabe que não vai botar lenha na fogueira e vai me trazer um caminho de solução. Não é alguém para me dizer assim, ó, isso aí, tu tá certa, vai lá, tu tá certo e o outro tá errado. Porque existe uma responsabilidade mútua em tudo que acontece. Nessas coisas de relacionamento, sempre nós podemos aprender algo, entender a nossa responsabilidade e o nosso lugar. Só que é mais doloroso, porque é mais fácil ver só o lugar do outro. É mais fácil. Por isso eu sempre vou estimular conversas verdadeiras em momentos oportunos. Sempre. Sempre. Pode fazer milhares de constelação, pode fazer de constelações, pode fazer 10, 20, 30 anos de terapia. Se não vier para a prática do teu dia a dia, não muda nada. Se não vier para o lugar onde precisa vir, não transforma. Porque nós trabalhamos o corpo físico, não só a constelação no seu sentido transgeracional e mais abstrato, vamos dizer assim. Por que a gente trabalha o corpo físico? Porque é no corpo físico que a gente convive. É aqui nesse corpo que a gente está na vida. Se eu tiver um entendimento aqui e não liberar no corpo, eu vou fazer as mesmas coisas a vida inteira e vou ter os mesmos resultados. Sabem? Bastante coisa, né? Sem perguntas? Buguei vocês? Vamos lá então. Quero fazer uma constelação aqui, que é como um diagnóstico sistêmico. Eu vou colocar duas pessoas para representarem. Inicialmente, eu não vou dizer quem está representando o quê. E quando vocês sentirem, olharem, quando as representantes trouxerem algumas informações, eu revelo o que que cada uma representa. E aí vocês podem ficar com os aprendizados de vocês, com o que fizer sentido aí. E perguntar também, tá? E também vou tirar uma cartinha para dar uma orientada, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver quem é que tá aqui, de câmera aberta. Lívia e Cleri, vocês podem representar? Sim? Então tá. Deixa eu adicionar os destaques aqui.
Vou tirar o meu. Tá sem áudio! Ixi! Então eu vou botar. Nada é por acaso, né? Depois tu vai entender. Vou botar alguém com áudio. Não, eu digo que o que tu ia representar. Ai, deixa eu ver. E o Denis pode entrar para representar? Ai, ai, ai. Muito bom. Clery vai representar o número um e o Denis vai representar o número 2. Deixa eu renomear para não me perder aqui. Vou tirar aqui a minha. Quem tiver no celular pode colocar para o lado aí para conseguir enxergar a imagem das colegas. Talvez esteja enxergando só a minha foto. Coloquem para o lado aí que vocês vão enxergar o número um e o número 2, a Clery e o Denis. Respirem profundamente. Ocupem os seus lugares. Para quem está assistindo, olhe para a Clery, para o número um, e veja como tu te sente. Sem julgamento, sem nada, sem entender muita coisa. Veja como tu se sente, o que que tu vê no que ela está representando. E depois, mesma coisa para a Denis, para o número 2. Veja bem como tu se sente olhando para ela. Clery, como tu se sente aí no número um? Pode falar. Um aperto no topo da cabeça. Uhum. Que mais? O restante, o corpo está leve. Uhum. Consegue olhar para a Denis, para o número 2? Sim, ela parece um pouco a imagem embaçada, mas eu consigo olhar para ela tranquilamente. Tá bem. Deixa eu ver como é que ela tá ali, o número 2. Vocês que estão assistindo, comecem a observar o 1 e o 2, onde que vocês se sentem mais confortáveis. Onde é mais confortável viver? No um ou no 2? E o Deni, como que tu tá se sentindo? Ah, bem incomodada. Uhum, Tô bem se sentindo bem incomodada, uma ansiedade grande. Na verdade, eu não sei se é uma ansiedade ou uma inquietação bem grande. É uhum. como se estivesse ouvindo um monte de coisa ao mesmo tempo e perdida ali no meio, não querendo estar ali, mas ao mesmo tempo não sabendo nem onde é que eu tô. Aham. Consegue ver a Clery? Sim? Sim, tá bem. A Não Clery tô e o Deni, assustada. pode falar. Me aparenta um tanto assustada. Uhum, uhum. A Cleria e o Denis estão representando cada uma de vocês que está aqui em dois papéis diferentes, tá? Então, a Cleria, número um, ela está representando como você se sente na sua vida, ocupando um lugar que não é seu, se envolvendo onde não é chamada, ou, enfim, essas coisas todas que eu expliquei, tá? Viver ocupando lugares que não é o seu, que não é o seu centro. Como cada um se sente, tá? Muitas vezes, sim, as pessoas se sentem mais confortáveis ocupando os lugares que não são seus. Por quê? Porque isso traz companhia, traz problema para resolver, traz a vida dos outros para cuidar. Muitas vezes não proporciona um olhar para si, tá? Mas tem um aperto no topo da cabeça. Tem alguma coisa ali precisando ganhar espaço. A Eudeni, ela tá representando como cada um aqui se sente. Muitas vezes é com ansiedade, um incômodo, ouvindo um monte de coisa e não sabendo bem o seu lugar. Como cada um se sente vivendo no seu lugar. Abrindo mão de tudo aquilo que não é seu e realmente ficando com aquilo que é seu. Na família, na vida, em tudo.
Dá um medinho, né? Da novidade. Cleiri, como que é saber o que tu está representando? O que muda? Somente a dor tá insuportável, Uhum. Na cabeça? bem no topo. Uhum. Tá bem. E o Denis? Insuportável, assim, parece que vou cair. Uhum. Pesado, né? Carregar o que não é nosso. Muito, muito pesado. Uhum. E o Denis? O Em, que muda saber? em mim deu uma certa quietude e eu comecei a me olhar mais. Uhum. Já não tá tão estranho ver a Cleri, assim, olhar para ela assim, não me traz nada de ruim, não me traz nada. Uhum. Uhum. Tá bem. Tu consegue dizer pra ela e o Denis, eu vejo você. Eu vejo você. Por muito tempo carreguei coisas que não eram minhas. Por muito tempo carreguei coisas que não eram minhas, Você me trouxe até aqui você me trouxe até aqui e eu te agradeço. e eu te agradeço. Mas agora eu vejo Mas agora eu vejo qual é o meu lugar qual é o meu lugar e o que não me leva mais adiante. e o que não me leva mais adiante. E eu escolho E eu escolho entregar tudo isso entregar tudo isso à origem à origem para que seja curado para que seja curado com amor e consciência. com amor e consciência. Como tu se sente falando essas palavras? Tirou um peso dos ombros. Não estava sentindo peso, mas conforme foi falando, sabe quando parece que o ombro acha ali o lugar? Aham, aham, sim, E assim, eu senti um amor grande por ela. Ela ficou tão sim. bonita, Ela também faz parte. mas não é que exista uma certa distância, mas é que parece que tá cada uma, parece não, tá cada uma no seu lugar. Uhum, tá bem. Como é que foi para ti ouvir, Clery? Eu tive, assim, um alívio, né? Aquela dor não está tão latente, mas ainda assim ficou uma tontura. Uhum, uhum, tá bem. Quer dizer alguma coisa para a nova versão? Eu tenho força para ocupar o meu lugar. Eu fico somente com o que é meu. Uhum. Eu me perdoo Eu me perdoo e eu me vejo. e eu me vejo. Uhum. Mais alguma coisa ou é isso? É isso. Uhum. Tirou até a rigidez do pescoço, né? Clareou. Sim, Clareou. estava engessado aqui. A Uhum. higienista Clara Uhum. também é assim. O pescoço Uhum. estava. Eu vou pedir para devagar tu olhar assim ao teu redor, olhar para trás, devagarinho, olhar para o outro lado, girar a cabeça, girar o pescoço, girar o tronco. Vai sentindo, até enxergar lá atrás de ti, lá atrás na parede. Que é importante o corpo
integrar esses movimentos de amplitude. Estão se sentindo melhores? Bem, Uhum. E o Deni também? Eu tô sentindo falta de mais cor, mas isso é meu. Uhum. Uma falta do quê? De mais cor, Mais cor. Uhum. É cores, que mais cor. quando a gente encontra o nosso lugar, a gente vê mais cor na vida mesmo. A partir daqui fica mais colorido, com certeza. Agradeço a vocês, minhas queridas. Obrigada. Voltem para os seus lugares. Fiquem com o que é de vocês, que assim é leve. E eu quero explicar uma coisa para a gente terminar. E também vou tirar a cartinha, tá? Deixa eu arrumar aqui. Ai. Tem pessoas que agora ela falou, tô sentindo falta de mais cor. Eu lembrei de uma coisa que eu estudei em alguns cursos de constelação. Tem pessoas que só veem cor na vida vivendo euforias ou fundo de poço, né? É como se fosse uma bipolaridade emocional, não em diagnóstico, tá? Não a pessoa ser diagnosticada com bipolaridade, não. Mas a pessoa, vejam bem, ela é feliz com grandes euforias ou com grandes tristezas. Assim a vida dela tem movimento, né? Então, observar também como que vocês veem a cor da vida. Como que vocês conseguem se sentir bem, em paz, no equilíbrio, no lugar de vocês, sem precisar plantar a sementinha de uma discussão para viver uma euforia, sem precisar construir uma situação assim até de boicote, né, para si, para estar vivendo altos e baixos. Vocês veem graça em viver nesse lugar equilibrado, que também é dinâmico, mas é independente do que aconteça externo, no externo, eu vivo um lugar de equilíbrio para lidar. Aí também tem cor para viver. Tem algumas amigas minhas que já me falaram assim. Antigamente, né? Não sei se é a realidade agora também. Ah, mas eu gosto de dar uma brigadinha no namoro para dar uma uma mexida e aí depois tudo fica mais maravilhoso. Eu penso, gente, não, não, por favor, não precisamos disso. Mas entendem? Isso aí é bem comum. Se observem, tá? Eu vou tirar uma cartinha aqui de orientação, né? De como é a partir de agora viver no teu lugar, o que que é preciso fazer ou não para continuar vivendo e assumindo o teu lugar. Daí a gente finaliza. Uhum. Hum, muito bom. Aqui saiu a carta dos enamorados, né? E a carta dos enamorados é o 6, ele fala de equilíbrio nos relacionamentos, tá? A carta dos enamorados não diz respeito apenas a relacionamento de casal, tá? Diz respeito a relacionamentos, parcerias, equilíbrio dentro dessas relações. Podem ver que eles olham para cima, eles também olham para si, né? E pedindo clareza, pedindo intuição, pedindo para que a sua visão seja além daqueles julgamentos e daquela visão, daquelas crenças fechadas. Sempre se pergunte: será que eu tô certa? Será que eu tô certo em um relacionamento? Antes de tirar uma conclusão e agir de forma impulsiva. Porque dessa forma que nós recebemos as bênçãos para nos relacionar. A nudez aqui, ela representa a pureza, a verdade, uma comunicação mais assertiva. Isso é muito poderoso. Para isso, a gente precisa estar conectado com o nosso divino pessoal. Isso não se trata de religião, se trata de espiritualidade, de cada um ter uma conexão com a verdadeira ciência das coisas, sabedoria de agir. E lá em cima o sol, né, a clareza, o sol.
Se observem assim quando vocês estiverem precisando de alguma orientação, um dia de sol bem bonito assim, ao meio-dia. Peguem um pouquinho do sol do meio-dia assim, no topo da cabeça. Fechem os olhos e direcionem o rosto de vocês para o sol. O sol a pino, o momento mais alto de luz no dia, naquele lugar em que é meio-dia, né? Porque em outros lugares do planeta são outros horários. Mas é o lugar onde existe a menor incidência de sombra e a maior incidência de luz. É o horário. Então, tem coisas que a gente pode se conectar, que estão disponíveis para nós. Inclusive isso, trazer a clareza e crescer nos relacionamentos. Tem gente que diz assim: eu não gosto de pessoa, eu não gosto de gente, eu não gosto de me relacionar, eu gosto de trabalhar sozinho, trancado num quarto, que daí eu não me incomodo. É mais fácil, mas a gente evolui menos, tá sujeito a pessoa não gostar nem dela mesma. Por quê? Porque nós aprendemos na diversidade, naquilo que é diferente. Não é errado, não é certo, não é? Não, é o que é para cada um. Viver em paz com isso já é uma grande paz. Já é uma grande paz. Fica a dica, gente. Quero agradecer a vocês, tá, por estarmos aqui. Obrigada por mais uma segunda-feira, por mais uma aula, coisa boa. A gente poder conversar, né? Essa semana eu tenho vários vídeos e publicações programadas para saírem de diversos assuntos, tá? Então acompanhem no Instagram. Hoje mesmo eu postei um a respeito do lugar, né? Dos lugares. E teremos, assim, tanto questões profissionais de relacionamento, filhos, diversas coisas essa semana que estão aí na nossa programação lá no Instagram. Então acessem, compartilhem com quem vocês quiserem também, com quem pode ver sentido nisso. Essas aulas de segunda-feira, as gravações no YouTube podem compartilhar, às vezes me perguntam, né? Posso compartilhar para quem não está no grupo? Claro que o ideal é que a pessoa entre e receba o acesso e receba as gravações, mas às vezes tem um assunto pontual que a pessoa quer saber, que vocês sabem que a pessoa está querendo saber. Perguntem antes, né? Se ela quer, compartilhem, tá? Agora eu vou seguir aqui com o grupo das gurias de constelação. E nosso grupo terapêutico, quem quiser vir fazer parte também, toda semana poder falar, poder ouvir, poder constelar seus temas individuais também no grupo, venha fazer parte, tá? Eu posso dar maiores informações de como participar, que a gente segue aqui depois da aula gratuita toda segunda-feira. Aí tu já organiza das 7h30 às 9h30, já fica, faz tua hora de terapia semanal. É muito bom, né? É bem em conta também. A gente tem esse grupo há mais de 4 anos. Tem pessoas que estão desde o início, outras vão e voltam, outras chegam novas também. E os resultados têm sido muito bons para quem participa, tá? Então, muito obrigada. Daqui a pouco eu posto a gravação. Boa noite para vocês. Que bom que vocês gostaram. Falando que gostaram, ótima aula, amei, boa noite, aula maravilhosa. Que bom. Qualquer pergunta que queiram fazer depois, também estou à disposição, tá bem? Grande beijo para vocês, vou finalizando a gravação aqui.